Gente querida, é uma alegria estar com você, trazendo da Palavra de Deus uma mensagem também para essa semana. Somos igreja, mesmo estando distantes, mesmo estando separados por essa pandemia. Nós frequentamos um templo, mas a igreja somos eu e você. Nós somos a igreja e pela fé nós estamos unidos, tanto faz onde você está assistindo esse vídeo. E que nós tenhamos um tempo muito abençoado aqui nesse vídeo. E eu quero de antemão partilhar da palavra de Deus prevista para esse final de semana, conforme Ezequiel, capítulo 37, os versos 1 a 14. Você pode acompanhar também a leitura aí na sua tela. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer a carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriam de pele. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes ossos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. E o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu. Eu os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu o cumprirei, diz o Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, é possível ter esperança em meio ao caos? Nós estamos passando por uma situação muito complicada, muito difícil, também de muitas discussões quanto ao que deve ser feito ou não deve ser feito. Mas não queremos entrar aqui nesse mérito. Quero apenas permanecer com a ideia de que sim, estamos vivendo de qualquer forma um caos. E isso não se restringe apenas ao Brasil, mas também ao mundo inteiro. Alguns lugares, inclusive, no momento, piores do que nós. Como ter esperança em meio ao caos? Como ter certeza do amanhã em meio ao caos? Nós sempre vemos o sol se pôr, na certeza de que amanhã ele se levanta novamente. Isso tem tudo a ver com a esperança. E é interessante que a esperança, ela sim olha para o futuro, para algo que está para acontecer, mas ela tem seu fundamento no passado. Porque algo bom tem acontecido, algo bom pode acontecer de novo.
porque o sol todos os dias se põe e se levanta, podemos crer que sim, ele se põe e vai se levantar de novo. Muitas pessoas estão entrando em pânico, estão entrando em desespero, e isso se parece muito com a situação a qual também estava o povo de Deus, a qual Ezequiel recebe então a tarefa de pregar e anunciar a palavra de Deus. E ser profeta não era uma tarefa fácil, porque o profeta deveria anunciar tanto o juízo de Deus, mas também a esperança. Anunciava a lei, mas também o evangelho. Denunciava o pecado, mas também trazia a esperança de arrependimento e salvação. E é assim também que acontecia com o profeta Ezequiel. E é interessante que Deus toca na ferida do povo de Deus daquele tempo, não para que a ferida fosse aberta e o machucado abrisse ainda mais e doesse ainda mais. Deus toca na ferida para que haja cura e também libertação. Amados irmãos e amadas irmãs, lá no capítulo 15, verso 5, Deus sopra seu Espírito sobre o Ezequiel. O Espírito está com Ezequiel para que ele possa profetizar a palavra ao seu próprio povo. E nós temos então agora no capítulo 37, uma história, uma visão que o profeta recebe de Deus de um vale cheio de ossos secos. E Ezequiel então recebe de Deus a pergunta no versículo 3, a pergunta de Deus que diz: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? O que você responderia a essa pergunta? Antes dessa pergunta, deixa eu perguntar algo a você. Como você se sentiria andando no meio de um vale de ossos secos? Parece cena de filme de terror, coisa assustadora. Mas essa é a visão que Ezequiel recebe, e nessa visão Deus pergunta, versículo 3, Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? A resposta de Ezequiel é muito importante. Ele não diz, claro que podem, e ele também não diz, claro que não podem, são ossos secos. O que Ezequiel responde é uma confissão de fé. Ele diz no mesmo versículo 3, Senhor Deus, Tu o sabes. Senhor Deus, Tu o sabes. Em outras palavras, eu não sei. Pela minha inteligência, pela minha capacidade, eu não posso saber se eles podem viver ou não. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Veja que resposta sábia Ezequiel dá à pergunta que Deus fez a ele. Senhor Deus, Tu o sabes. Pastor, essa crise vai passar? Nosso Deus, o Senhor, Ele sabe. Ele sabe. Nós não sabemos. Mas Ele sabe. Ele conhece. Ele está por detrás da história humana. E aí vem então a palavra de Deus a Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Olha só, a vida daqueles ossos depende do Espírito de Deus entrar neles. Aqui no hebraico do Antigo Testamento nós temos uma palavra que é uma das mais importantes do Antigo Testamento no original em hebraico, que é a palavra rua. Isso aí, rua, não a rua essa que nós temos nas calçadas, nas estradas, não. Rua significa no hebraico não apenas espírito, mas também vento, ar, vontade de viver, fôlego de vida, assim por diante. O que Deus quer soprar naqueles ossos secos é seu espírito, a sua rua, ou seja, o seu fôlego de vida. Você lembra lá no começo da Bíblia como é que Adão foi criado? Deus formou Adão do pó e aí Deus soprou a vida em Adão. É a mesma palavra hebraica que aparece aqui nesse texto. Deus soprou em Adão a sua rua, o seu ar, o seu espírito. E por isso, então, aqueles ossos podem viver tal qual também o próprio Adão pôde viver. E é interessante, Deus ordena então que Ezequiel faça isso, que Ezequiel ordene que o Espírito entre naqueles ossos secos, e diz então a palavra de Deus, no versículo 8, olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele.
mas não havia neles o Espírito. Perceba que tudo estava pronto. Os corpos estavam formados, tinha os ossos, tinha os tendões. Podemos dizer, os órgãos estavam no lugar, mas uma coisa faltava. O que faltava? A vida. Tinham tudo, mas ainda não tinham a vida. O que faltava? Qual era o ingrediente final para que aqueles ossos pudessem voltar a viver? Mesmo que agora já eram corpos formados, precisavam da rua, o ar, o sopro de Deus dentro do pulmão deles. E é fantástico o que acontece. Ezequiel então profetiza ao Espírito: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam, diz o versículo 9. E diz o versículo 10, e o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram de pé. Formavam um exército, um enorme exército. Claro, lembrando, no começo do texto diz que isso era uma visão. Foi uma visão que Ezequiel teve, não é algo que aconteceu de fato. O que essa visão quer revelar a Ezequiel para que ele diga ao povo de Deus? O povo de Deus estava escravo na Babilônia. Eles foram arrastados da sua terra natal, foram arrastados do território de Jerusalém para uma terra distante, desconhecida e que eles nem gostavam muito porque eles adoravam outros deuses. Israel estava em crise e se sentia também abandonado por Deus. Mas veja que interessante. Qual que é a comparação que Deus faz com o seu povo? Qual é a palavra que Deus anuncia que Ezequiel deve dizer ao povo? O povo de Deus está numa sepultura, que é um povo vizinho, e de lá Deus os encherá do seu espírito para os trazer de volta à terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Olha o que diz o versículo 12. Eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Na Babilônia eles estavam como ossos secos, mortos, sem fôlego de vida, sem vontade de viver. Mas quando então eles são preenchidos pelo ar, pelo sopro, pelo Espírito de Deus, eles poderão voltar de novo à sua terra, buscar de novo a sua identidade como povo de Deus. Essa é a promessa aqui do capítulo 37 de Ezequiel. A promessa do versículo 14 que diz: porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Da morte, de um vale de ossos secos que é a Babilônia, eles serão levados para a vida. Veja que coisa interessante. Babilônia é uma sepultura, eles estão mortos. Mas Deus os ressuscitará quando os levará de volta à sua terra. E fato esse que aconteceu. Mais tarde, então, Deus autoriza o rei Ciro, que era da Pérsia, e ele emite então um decreto onde o povo então poderia retornar à sua terra prometida. Se você quer saber mais sobre essa volta, que foi muito emocionante, eu às vezes quase choro quando eu leio essa volta deles para a sua terra. Lembro aquele programa que tinha no Gugu nos domingos, lembra? De volta para minha terra, o pessoal de São Paulo voltava para o Nordeste. Me lembra logo o povo voltando da Babilônia para a terra prometida, para o território de Jerusalém de Israel. Se você quer saber mais disso, leia Esdras e Neemias, porque ali está relatado este fato. E assim o povo de Deus, então, quando é preenchido pelo Espírito de Deus, pode voltar para a terra prometida. Como eu falei no início, Ezequiel anuncia o pecado, denuncia o pecado, mas também anuncia a misericórdia e a salvação de Deus. E o centro desse texto bíblico está na palavra rua, o ar que Deus sopra e produz vida. É interessante, amados irmãos e amadas irmãs, que o coronavírus causa uma crise respiratória. O coronavírus não deixa a nossa rua, o nosso ar, a nossa respiração fluir na maneira como deveria ser. E isso pode, então, inclusive, causar a morte. Da rua, diz Hans Walter Wolff, que escreveu o livro Antropologia do Antigo Testamento, da rua, desse vento, desse espírito que Deus coloca em nós, depende a vida e a morte.
E é exatamente onde o coronavírus coloca em risco a nossa vida, porque o ar é a nossa necessidade fundamental. A rua é a nossa necessidade fundamental. Nós podemos passar de 40 a 50 dias sem comer, de 3 a 5 dias sem beber água, mas sem ar nós vivemos poucos minutos. Em poucos minutos a vida se coloca em risco. Só Deus pode preencher a nós com a sua ruá, e Deus pode também, na hora que Ele acha certo, retirar de nós a ruá, esse vento que enche nossos pulmões e garante a nós a nossa vida. Queridos e queridas, Deus quer soprar o seu Espírito também sobre nós, aqui em Sapiranga, na paróquia Ferabras, ou lá onde você está assistindo esse vídeo. Sim, Deus quer soprar o seu Espírito para que haja vida, para que sejamos renovados. Estamos num período de crise, estamos passando um período complicado, muito complicado. Como gostaríamos de estar dentro da nossa igreja hoje? Tendo comunhão, como sempre é, cantando juntos e louvando a Ele com alegria. Como gostaríamos. Eu já estou com saudade disso, eu confesso. É possível ter esperança em meio ao caos? É. Porque Deus pode soprar o seu Espírito de novo sobre nós. Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. O sol se põe, mas o sol se levanta de novo. Estamos também em desespero no meio de um vale de ossos secos. Não literalmente, claro, mas numa situação complicada, desesperadora. Que Deus dê a nós esperança. Que Deus preencha a nós com seu Espírito para seguirmos adiante. Que Ele nos fortaleça. Nós estamos no período da Quaresma, tempo propício para esse também de ficar em casa, tempo de arrependimento, tempo de ler a palavra de Deus ainda com mais vigor, com mais vontade, tempo de clamar por misericórdia, caminhando até a Sexta-feira da Paixão e até a Páscoa. Inclusive eu quero lançar um desafio a nós como paróquia. Que o nosso primeiro culto, quando essa crise passar, seja de Páscoa, mesmo que não seja no dia 12 de abril, porque provavelmente vai ser depois. Porque o povo de Israel, após a 10ª praga do Egito, pôde sair das suas casas e atravessar o Mar Vermelho e se libertar do Egito, que é o que significa a Páscoa no Antigo Testamento. Jesus, após 3 dias, vamos dizer, na quarentena da morte, escondido na morte, também saiu. Quando nós pudermos sair das nossas casas de novo para frequentar o culto, que seja um culto de Páscoa, comemorando a vida e a oportunidade de termos novamente comunhão como irmãos e irmãs. E que Deus, não só lá, mas já agora, vá soprando sobre nós a sua ruá, o seu ar, o seu Espírito, para que tenhamos vida e vida em abundância. Queridos e queridas, se Deus, nessa visão a Jeremias, é capaz de dar vida a ossos secos, podemos crer também que Ele é totalmente capaz, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, de orientar e de cuidar também da nossa vida. Sigamos firmes, vamos cuidar de nós mesmos, vamos cuidar das outras pessoas, vamos exercitar o amor ao próximo também nesse tempo que nós estamos vivendo. E o meu desejo é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Deus de amor, graça e misericórdia, agradecemos pela tua palavra. Como temos saudade de nos reunirmos como tua comunidade. Sim, Senhor, temos muita saudade. Nem faz tanto tempo, mas parece que faz. Que essa crise passe logo e que o mais breve possível possamos estar unidos, sem qualquer privação e também prontos para nos cumprimentarmos, nos abraçarmos, nos acolhermos pessoalmente. Abençoa nosso Brasil, abençoa nosso mundo, abençoa os médicos, abençoa cientistas, abençoa pesquisadores, abençoa todas as profissões que estão na linha de frente nessa época. E que haja cura para essa doença. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. E assim deixo a você também com a bênção de Deus,
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz.